Senhores, é um prazer estar com vocês. Agora, para nós conversarmos sobre as expectativas econômicas do Brasil, com base no Boletim Focus de 16 de agosto de 2019. Meu nome é Alberto Borges Matias, sou professor titular da USP e presidente do INEPAD. Vamos às nossas expectativas. Bom, nessas expectativas de 16/8, nós temos um modelo ainda muito parecido, mais ameno, mas ainda muito parecido. No tocante às expectativas de governo federal, nós continuamos com perspectiva de resultado primário negativo até 2021. Isso significa que todas as receitas, menos todas as despesas, exceto juros, nós continuamos com déficit até 2021. E em 2022 já apresentando aí um processo de superávit. O resultado nominal, descontando juros, ainda é explosivo para a situação do Brasil. É mais de 5%, na faixa de 6% ao ano do PIB. Isto é coberto com o aumento da dívida. Então, se nós olharmos a sequência, nós temos um resultado primário aí desses últimos anos fortemente negativo e que vai se recompor somente a partir de 22, como você pode observar nesse gráfico. A evolução das despesas de juros após 2014 foi uma evolução explosiva. O gasto com juros foi explosivo por parte do governo federal. E o resultado nominal, em contrapartida, é esse déficit que você está assistindo, que é coberto pelo aumento da dívida. Esse aumento da dívida vai atingir o pico histórico em 2022. Então, até 2022, nós temos um período agora de ajuste do governo federal, que é o que está sendo fomentado. No tocante aos índices de preço e taxa de juros, nós temos de forma geral uma tendência de queda do índice de inflação para algo abaixo de 4% ao ano e da taxa Selic este ano ao redor de 5%, o ano que vem 5,5% e nos outros 7% como expectativa de mercado, que possivelmente não se confirme. Então, se nós olharmos o gráfico, desde 2013, nós vamos ver aí uma tendência de estabilização da perspectiva da inflação. Preços administrados, a mesma coisa, perspectiva de estabilidade do índice de inflação. E a taxa Selic a um nível baixo para o padrão brasileiro, mesmo ainda um nível alto para o padrão internacional. Então, com isso, no Brasil, taxa de estabilização da inflação em nível baixo significa uma extrema necessidade das empresas de buscar produtividade, porque dificilmente você vai conseguir jogar expectativas de ineficiências de produção para o próprio mercado em termos de preço. No tocante ao aumento de PIB, produção industrial, nós temos uma projeção agora, 2019, um pouco maior do que da previsão anterior, de 0,83. Como nós tivemos um crescimento do PIB ao redor de 0 no primeiro semestre, estamos falando que esse segundo semestre vamos ter um crescimento de quase 2%. E para os anos seguintes, acima de 2%. A produção industrial ainda uma perspectiva de, em parte, estagnada neste segundo semestre, mas crescendo já 2,5% para o ano que vem. Então, para o ano que vem, a partir dele, boas perspectivas. Aqui neste gráfico, a taxa de crescimento de PIB, e aí olhem a crise econômica recente do Brasil, e agora já uma taxa maior. Em termos da produção industrial, fortemente afetada, e o que dificulta também a própria recuperação, mas já a partir de 2020 com taxas ao redor de 2,5% ao ano. O PIB de serviços também tinha apresentado queda e volta agora já a ter crescimento. Isso está muito ligado com os índices de confiança, né? Nós vimos aí que nós tivemos um crescimento forte da confiança até o início do governo, depois isso foi se ajustando e agora existe uma expectativa mais racional, mais realista para esse segundo semestre. Isso vale para o consumidor, isso vale para o comércio, que já está recuperando essa expectativa em taxas maiores. A taxa de desemprego, ela vem diminuindo suavemente, mas vem diminuindo, eu não tenho mais acréscimo de desemprego.
No tocante à parte externa, a parte externa brasileira apresenta perspectivas ótimas, estabilidade da taxa de câmbio até 2022, o que não significa que durante o ano nós não tenhamos flutuação dessa taxa, conta corrente negativa, que é coberto pela conta de reserva, balança comercial fortemente positiva já este ano, acima de 50 bilhões de dólares, e investimento direto no país, já no novo ciclo de investimento internacional no Brasil. Se você pegar a taxa de câmbio corrigida pelo IPCA menos o IPCA americano, nós temos uma taxa média ao redor de 3,49. Portanto, a taxa atual ela está desvalorizada, o que fomenta muito a exportação e a substituição de importações. A conta corrente, tendo um crescimento aí do resultado negativo da conta corrente, mas que também não gera muito problema por causa da reserva brasileira, que é uma das maiores do mundo. Exportações e importações crescendo, e o que já gerou um saldo comercial dessa balança comercial bastante significativo para o Brasil. Então o Brasil se reinsere no mundo novamente. O investimento direto, você pode olhar por esse gráfico, você vê que nós tivemos um primeiro momento de 2001 a 2009, mais ou menos, 2010, na faixa de seus 30, 40 bilhões de dólares, e depois iniciando já para a faixa de 60 bilhões de dólares, e agora, a partir de 2019, já partindo para 85 bilhões de dólares. É um outro momento de forte investimento estrangeiro no Brasil. O investidor estrangeiro já com grandes expectativas no país. De forma geral, o que nós temos? Nós temos uma situação fiscal do governo federal com déficit primário, déficit nominal e expansão da dívida, como apresentado, expectativa de estabilidade da taxa de inflação abaixo de 4% ao ano e taxa Selic próxima a 5% este ano e ainda baixa para os próximos anos, expectativa de expansão do PIB e da produção industrial já a partir desse segundo semestre, mais do PIB até do que da produção industrial, e expectativa de expansão do comércio exterior com forte crescimento dos investimentos diretos no país. Ou seja, um bom futuro que se delineia agora a partir dessas expectativas. Meu muito obrigado por sua atenção.